Glória a Deus. Eu queria chamar a nossa adolescente Nicole para nos fazer uma breve saudação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias comigo em Ezequiel 47. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 10. A minha tradução da Bíblia é NVI, então os irmãos acompanhem no telão ou na Bíblia de vocês. A partir do versículo 2. Ele então me levou para fora, pela porta do norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir em sua mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque agora a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando diz água no mar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água fui para lá e sanei a água salgada, de modo que, onde o rio flui, tudo viverá. Nessa palavra o Senhor falou comigo sobre a gente se aprofundar mais com Ele, sobre buscar mais Ele, querer, assim como Ezequiel, ser guiados por Ele para o profundo. Porque a gente começa no raso, começa com a água no tornozelo, depois a gente anda mais um pouquinho, Jesus fala, vem mais fundo. Aí a água começa a bater no joelho. Aí Jesus fala, vamos mais um pouco. A água começa a bater na cintura. Chega um momento que a gente para, porque parece profundo demais. Então a gente volta à margem do rio. Mas o Senhor queria nos convidar hoje para se jogar de vez nesse oceano. Se jogar de vez nesse rio sem medo. Se aprofundar tanto que a gente se afogue nesse oceano. Sem medo, sem receio, sem deixar que os nossos pensamentos vençam. Porque o que importa mesmo, até a gente chegar nesse momento que a gente fica com medo, é o quão próximo estamos do Senhor. Não importa o quão profundo você acha que você está com Deus, nunca vai ser suficiente, porque a mente humana jamais será capaz de compreender o profundo de Deus. A mente humana não é capaz de chegar a todo o conhecimento que Deus tem. Então, se o Senhor está te chamando hoje para o mais profundo, mesmo que você fale, mas eu acho que eu já estou fundo demais, eu acho que eu já estou num nível muito grande, eu sirvo há muito tempo, eu já sei como funciona, eu já estou num nível de relacionamento muito alto. Você não está. Se você é humano, você tem que reconhecer que você jamais saberá de Deus o completo. Você pode saber bastante, mas nunca o suficiente. Porque a gente só nunca, nem quando chegar no céu, saberemos tamanha plenitude que há em Deus. Porque Ele é tão maravilhoso, tão perfeito, a sua perfeição vai além do que a gente pode ver. A perfeição dele é muito grande para a gente compreender. Então hoje o Senhor te chama para você se afogar nesse relacionamento com Ele. Se permitindo ser guiado. E se Ele falar, vem mais fundo, você vai. Não fica pensando, mas se eu tenho medo, e se não der certo, e se acabar dando errado, e se eu tropeçar, e se eu cair. Se você cair, Ele te leva de volta. Assim como Ele fez com Ezequiel, se Ezequiel não podia atravessar, se era grande demais para Ezequiel, Ele te leva de volta à margem. E começa a te mostrar mais coisas, assim como Ele fez com Ezequiel. Ezequiel viu que assim, por onde o rio passava, tudo se transformava em bênção, tudo era em abundância. Aleluia. Você sabe agora que se você se jogar nesse relacionamento com Deus de vez, você vai ter abundância de bênçãos. Você vai ver o extraordinário de Deus. Sem se importar com aqueles que estão do lado, com quem vai pensar o que vão falar de você. Mas eu tenho medo de as pessoas começarem a falar mal de mim, falarem que eu estou perdendo meu tempo. Irmãos, nada que a Deus é feito em vão. Aleluia, Deus. Jesus jamais vai te pedir para você ir mais fundo com Ele, se Ele não for te abençoar, se Ele não for querer mais profundo de você, se Ele não for querer avançar nesse relacionamento a ponto de deixar você se afogar nele, fluir de um jeito que é inexplicável. A gente não consegue explicar. Então hoje, em nome de Jesus, que você possa se aprofundar cada vez mais nesse relacionamento com Deus. Se coloque no pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus.
palavra, Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que aqui está presente. Que o Senhor, venha levar cada um deles a um relacionamento mais profundo contigo, Jesus. Que cada um deles venha desfrutar das tuas abundâncias de bênçãos, Jesus. Que cada um deles, Senhor, venha fluir cada vez mais, sem medo do que vão pensar, sem medo do que vão falar, Jesus. Queremos nos aprofundar em Ti, queremos nos afogar nesse relacionamento. Não queremos mais pensar no que o mundo vai pensar da gente, queremos pensar no que o Senhor pensa de nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse mundo, Jesus. Que a Tua presença seja manifesta em nosso meio, que o Senhor desça como uma nuvem de fogo em nós, que o Senhor venha fluir em cada um de nós, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar de pé, vamos louvar o nome do nosso Deus. Senhor,
cooperador Maurício, fazer essa oração pelas causas impossíveis, pelas ofertas. Salve a Madre Igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer primeiramente por essa oportunidade de aqui nos estar, Senhor, na tua presença uma vez mais para louvar e glorificar o teu nome santo. Senhor Jesus, já quero te apresentar, Pai, essa caixinha aqui denominada Causas Impossíveis, Senhor Jesus, para nós. Mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que opera milagre, o Senhor é o Deus que quebra barreira, quebra corrente, o Senhor é o Deus que liberta, que cura, que restaura, Senhor. Eu te peço, toma conta de cada pedido, de cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu não sei o que está escrito, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Eu te peço nesta noite, visita, Pai, com a tua misericórdia, segundo a tua vontade, Senhor Jesus. Que seja feito não a nossa, mas a tua vontade nesta noite. Também te apresento os teus filhos, a quais vão ofertar e dizimar na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, ser o sustento de cada um. Que o Senhor venha prover no lar de cada um, Senhor. Não deixando nada faltar, Senhor Jesus. Abençoando a vida dos meus irmãos. É o que te pedimos e te agradecemos esta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero chamar a Rafa e a Nicole para estar louvando. Oh, glória. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Coloque de pé para adorar a Deus. Ouço um barulho diferente.
salva. Somos uma geração cheia. Somos uma geração avivada pelo Senhor. Somos os escolhidos dele. E estamos aqui hoje para louvar e agradecer ele. Não estamos aqui ligando para o que o mundo diz de nós, mas para colocar cada vez mais ele no altar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Os irmãos, ao paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero apresentar o nosso presbítero da noite, Gustavo. Deus abençoe, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Também quero fazer uma oração pelo Davi. Davi vai fazer aniversário amanhã, vai completar mais um ano, 13 anos. Orar pela vida desse adolescente, o qual Deus tem usado bastante. Nós estamos muito felizes por ter ele aqui com a gente. Amém, meus irmãos? Amém. E já também quero apresentar Gustavo, orar pela vida dele também. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, no seu nome. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos aqui reunidos num só propósito, num só Espírito, Senhor, para adorar o seu poderoso nome, Pai. Desde já, Senhor, apresento, Pai, a vida do Davi. Que ele venha crescer cada vez mais em conhecimento de quem o Senhor é, que ele venha se aprofundar cada vez mais na tua palavra e que os seus pés jamais venham desviar do caminho, Pai. Nós ministramos bênçãos espirituais na vida dele, que ele venha ter um futuro próspero e abençoado em sua presença, Pai. Desde já, Senhor, também apresento, Senhor, o seu servo, que irá ministrar a tua poderosa palavra. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra traz cura, nós cremos que a tua palavra traz libertação, nós cremos que a tua palavra traz mudança de caráter e transformação de vida. Desde já, Senhor, apresento o seu servo e usa, Senhor, é o seu instrumento, que nós possamos estar com os nossos olhos atentos, os nossos corações abertos para ouvir a tua poderosa palavra. Desde já nós te agradecemos e agradecemos o teu nome. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor, podendo louvar, adorar e exaltar o seu santo e maravilhoso nome. Peço por gentileza que abram vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 32. Vamos ler do versículo 22 ao 31. Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 31. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui agradecer pela oportunidade, agradecer pela confiança. Eu agradeço ao Paulo pelo convite, muito obrigado. A Nicole também, a Gabi, ao Wanderson, obrigado pela confiança. Prometo ser fiel às Sagradas Escrituras. Amém. Wanderson, Gabi, Nicole, eu ia falar que eu conheço eles desde que eu sou pequeno, mas eles que me conhecem desde que eu sou pequeno. A gente, todo mundo lá de São Vicente, ia na casa deles direto para ficar com o Azaf, brincar com ele. E hoje estamos aqui, Nicole, líder dos adolescentes, Gabi e Wanderson, liderando uma igreja, Paulo também, liderando os adolescentes. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Trago aqui a saudação do meu pastor Josenildo, os irmãos recebem? Amém. Amém. Acho que é isso. Espero não estar esquecendo mais nada. Vamos para a palavra. Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 31, está escrito: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque.
Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. E eu digo amém, os irmãos podemos assim também. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito daquilo que é mais importante para cada um de nós, seres humanos. Quando eu cheguei aqui, eu estava um pouco apreensivo se de fato seria essa a mensagem. E a Ani, ela falou a respeito da presença de Deus. A adolescente, a Nicole também falou também a respeito da presença de Deus. E hoje eu quero falar também a respeito disso. Quero falar a respeito da busca que nós devemos ter de Deus. O quanto nós devemos ir até a santa e gloriosa presença de Deus. Muitos buscam satisfazer as suas vontades e os seus desejos por meio de coisas terrenas, por meio de prazeres passageiros, por meio de coisas que um dia de fato passarão. Muitos acham que serão plenamente felizes através de imoralidades. Muitos acham que serão plenamente felizes através de bebedeira, glutonaria. Quando contemplam o pecado, eles se debruçam e acham que isso fará com que eles sejam plenamente felizes. Outros pensam que o dinheiro o fará feliz, que as riquezas, que o mundo, que mansões, que carros o farão felizes. Outros pensam que falsos ídolos e falsos deuses farão com que eles tenham plena alegria. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para aquilo que a Bíblia nos revela, a gente vê que não é nada disso que faz com que o homem seja plenamente alegre. E não é nada disso que faz com que o homem seja plenamente satisfeito. Mas a palavra, ela nos fala aquilo que nós devemos encontrar descanso. Jeremias 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu quero nessa noite falar a respeito da necessidade que nós temos de conhecer a Deus, daquilo que nós mais precisamos, que é saber quem o Senhor é. Eu quero falar a respeito disso e usar este texto como base e falar a respeito da vida de Jacó. Todos nós conhecemos o livro de Gênesis, todos nós sabemos que fala a respeito do começo de todas as coisas. Nós vemos Deus criando todas as coisas, nós vemos Ele criando animais, Ele fazendo a divisão entre a água e o firmamento, Ele estabelecendo o homem e a mulher e colocando eles no jardim. Nós vemos também a queda, nós vemos que após isso eles são expulsos do jardim e a humanidade ela começa a se multiplicar. Muito obrigado, irmão. Ela começa a se multiplicar. Nós vemos que as gerações elas continuam, nós vemos que Adão tem filhos e os seus filhos têm mais filhos e assim por diante. Nós chegamos então em Gênesis capítulo 12, onde nós vemos um homem chamado Abrão. Abrão seria aquele que seria escolhido por Deus, aquele que escutaria o próprio Deus falar com ele. Abrão morava em Ur dos Caldeus, uma terra que era muito importante, um grande centro de adoração pagã naquela época, onde eles adoravam a deusa Lua, por exemplo. Mas Deus, com sua tamanha graça e sua infinita misericórdia, Ele salvou Abrão e o tirou de lá e disse: sai de tua terra e da tua parentela e da tua casa e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vemos então posteriormente uma aliança é feita com Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, pela fé, ele sai da sua terra e carrega agora a promessa que o Senhor havia dado a ele.
nós vemos que Abraão ele tem um filho chamado Isaac. Isaac, ele continua carregando a promessa que havia sido dada ao seu pai. Isaac, então, ele também tem filhos, orando aproximadamente 20 anos por sua esposa, para que então ela desse à luz. E o Senhor abriu a sua amada. Rebeca, ela fica grávida de 2 filhos. Um deles se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. Quando nós vemos no nascimento desses 2 homens, antes disso, havia uma dúvida no coração de Rebeca. E ela perguntou ao Senhor o que estava acontecendo em seu ventre, e o Senhor havia dito que dentro dela 2 nações haviam, e que 2 povos se dividiriam das entranhas dela, e um povo seria maior e mais forte do que outro povo, e o maior serviria o menor. Nós vemos então o nascimento desses meninos. Nós vemos o primeiro a nascer, Esaú. Esaú era um menino ruivo, cabeludo, e por esse motivo ele recebe esse nome, Esaú, que significa peludo ou cabeludo. Logo em seguida nasce o seu irmão chamado Jacó, mas ele nasce de maneira incomum, ele nasce de uma maneira que ninguém esperaria. Por quê? Porque ele nasce segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Por isso recebe esse nome. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, aquele que age traiçoeiramente, ou o suplantador, ou o enganador. Eu quero que vocês gravem isso na mente de vocês. Aquilo que significa o nome de Jacó: aquele que agarra o calcanhar, o suplantador, o enganador. Guardem isso, que mais para frente falaremos a respeito disso. Mas como nós vimos, esses meninos eles começam a se desenvolver. Nós vemos que Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e era amado por Isaac. Nós vemos, por outro lado, Jacó, que era um homem de tendas, e ele foi amado por Rebeca. E aí, em um certo ponto da história, Esaú tinha saído para caçar, e ao voltar para casa estava completamente exausto, e chegando em casa, ele vê Jacó, e Jacó havia um ensopado. E Esaú, completamente cansado, a ponto de morrer, ele escuta o acordo que seu irmão daria a ele. Jacó havia dito: eu te dou um ensopado, e em troca você me dá a primogenitura. Nós vemos que Esaú, ele despreza a sua primogenitura, e posteriormente Jacó enganaria o seu próprio pai, se passando por Esaú, fingindo ser Esaú. E seu pai, como estava cego, abençoa Jacó. E então nós vemos que a profecia se cumpre: o maior serviria o menor. E a primogenitura agora serviria para o mais novo, aquilo que não aconteceria naturalmente. Mas quando nós vemos se desenrolando a história, nós vemos que Jacó ele foge do lugar ao qual estava por medo daquilo que Esaú faria com ele. Jacó ele sai de Berseba, vai até Arã. Então ele chega em um certo lugar e fica ali a noite inteira. Ele pega uma pedra, usa ela como se fosse um travesseiro, e ali ele tem uma visão de uma escada que é da terra até o céu, e vê anjos de Deus subindo e descendo, e em cima da escada ele vê o próprio Deus de pé, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Deus, ele faz a mesma promessa para Abraão, que é passada para Isaac, e que é passada para Jacó. Nesse momento, Jacó, ele também carrega a promessa que havia sido dada para Abraão. Só que a gente vê que Jacó, ele sabia que Deus estava lá. Jacó, ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. A gente vê também que Jacó, ele estava temeroso, porque ele diz: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E naquele momento Jacó ele levanta um altar e chama de Betel, que quer dizer casa de Deus, e é feita uma promessa. Jacó ele diz que se Deus fosse com ele no caminho que ele fosse, guardasse ele na viagem, desse pão a ele para comer, vestes para vestir, e desse paz a ele para voltar à casa de seu pai, então o Senhor seria o Deus dele. E então a pedra que ele havia posto por coluna seria a casa de Deus. E tudo quanto ele tinha, ele daria dízimo para Deus. Mas nós vemos nesse episódio em que Jacó ele fala estas coisas para Deus, que ele não estava se entregando por completo, porque ele mesmo dá uma condição para Deus, dizendo: se
o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der de comer, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me der todas essas coisas, então o Senhor será o meu Deus. Nós vemos que Jacó, ele tinha tido um encontro com Deus, mas não havia se entregado completamente. Mas tudo isso mudaria depois de Peniel. Tudo isso seria transformado depois de Peniel. Jacó, então, ele continua a sua jornada, vai até a casa de seu tio Labão, como todos nós sabemos, se casa com Raquel, se casa com Lia, ele tem 2 servas também. Ao todo, ele totaliza e gera 11 filhos e uma filha, e então decide sair da casa de Labão. Eles têm algumas desavenças, mas posteriormente eles chegam em um acordo, e então chegamos ao capítulo 32 de Gênesis. O capítulo 32 de Gênesis, ele antecede o encontro de Jacó e de Esaú. Como nós falamos, Jacó havia fugido por medo daquilo que Esaú faria. Mas no capítulo 32 a gente vê que Jacó estava se preparando para rever o seu irmão. Jacó, ele envia mensageiros até Esaú, ele fala aquilo que havia acontecido com ele durante o caminho, e a gente vê que os mensageiros trazem também uma mensagem para Jacó dizendo: Esaú também vem ao seu encontro e está com 400 homens. Nesse momento, Jacó, amedrontado, ele clama a Deus, e ele percebe quão misericordioso Deus tem sido. Ele percebe as bênçãos que Deus tem dado a ele. Ele percebe o quanto Deus tem protegido ele. E ele diz: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Nós vemos que Jacó, ele pede pela misericórdia de Deus, e a gente vê esse momento de angústia, ele entendendo as grandes misericórdias e bênçãos que Jacó havia recebido. Após Jacó ele orar, ele envia generosamente presentes até Esaú. E então a gente chega ao capítulo 32, que aqui nós lemos. Nós chegamos no momento em que Jacó, durante a noite, se levanta, toma suas 2 mulheres, toma suas 2 servas, toma seus filhos, e então ele faz com que todos eles passassem o Vale do Jaboque, que é um ponto raso de travessia no rio do Jaboque. Depois disso, Jacó ele se encontra a sós, como nós lemos no versículo 24, ficando ele a sós. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Nesse momento, a gente precisa compreender quem que é este homem com quem Jacó estava lutando. Precisamos compreender quem é este com quem Jacó estava se encontrando. Nos primeiros versículos a gente não entende, não compreende, mas quando nós vamos para o versículo 30, nós vemos quem é este que tem lutado com Jacó. Porque é dito da seguinte maneira: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Por qual motivo? Porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó ele não estava lutando com um homem qualquer, Jacó ele não estava lutando com um anjo qualquer, mas ele estava lutando, e ele estava diante do próprio Deus. A palavra de hoje não tem outro objetivo além de falar sobre aquilo que nós mais precisamos: ter um encontro com Deus. Aquilo que nós precisamos é conhecê-lo intimamente. E aquilo que devemos pedir para o Senhor é: Senhor, leve-me a Peniel. Por isso vamos para alguns pontos que esses versículos eles nos trazem, e vamos nos aprofundar nele. A primeira coisa que nós vemos é que Jacó ele fica a sós com Deus. Jacó ele fica sozinho. Versículo 24, o início diz: ficando ele só. A primeira coisa que pode ser vista aqui é que Jacó ele não estava acompanhado. Naquele momento ele não estava com esposas, ele não estava com servas, ele não estava com filhos, ele não estava com ninguém, ele estava a sós com Deus. Meus queridos, grandes homens de Deus, eles não nascem de uma hora para outra, mas eles nascem no secreto. Grandes homens de Deus, eles não surgem de uma hora para outra em um grande culto de avivamento, mas eles nascem numa constante vida no secreto. Nós vemos que eles são formados e lapidados por orações, por súplicas, por lágrimas, por um coração quebrantado e por um anseio e um amor por Deus, querendo conhecer Ele. E isso não é uma prática que deve ser feita
às vezes, mas é algo que deve ser feito sempre. Adolescentes, busquem a Deus. Irmãs, busquem a Deus. Jovens, busquem a Deus. Irmãos, busquem a Deus. A palavra de hoje ela não é somente para adolescentes, mas para todos que aqui estão, porque aquilo que mais precisamos é ter um encontro com Deus. Terá um momento em que nós estaremos todos juntos orando, em que nós estaremos todos juntos reunidos. A gente vê isso em Atos capítulo 2, porque todos estavam unanimemente no mesmo lugar. A gente vê isso em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estavam sendo perseguidos, e aí depois todos se reúnem no templo, e então o lugar em que eles estavam é abalado, e todos foram cheios do Espírito Santo. Haverá momentos em que oraremos em comunidade, e é importante que tenham esses momentos, mas não devemos nos esquecer dos momentos no secreto. No secreto, terá momentos em que você estará a sós com Deus. Terá momento em que você deve estar sozinho com Ele. E vemos vários homens na Bíblia que ficaram sozinhos com Deus. Nós vemos vários homens que tinham fome, que tinham anseio por Deus. Um exemplo, Moisés. Êxodo capítulo 24, versículo 18 diz: e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Isso é fome e desejo por Deus. É uma vontade penetrante em seu ser de conhecê-lo e saber quem Ele é. Mas ainda assim Moisés ele não estava satisfeito. A gente vê que Moisés ele tem um encontro com Deus na sarça ardente. Ele viu o anjo do Senhor na sarça ardente, mas algo em seu coração ardia muito mais, porque ele tinha fome de Deus. E nós vemos que Moisés ele tinha visto sinais no Sinai. A gente vê que o monte fumegava, trovões aconteciam no céu. Ele escutou a voz de Deus quando falava com todo o povo, mas ainda assim havia algo que ardia mais fortemente em seu coração. A gente vê que ele, juntamente com alguns anciãos de Israel, tiveram uma visão. E quem dera que nós tivéssemos também. Eles viram os pés de Deus. Os pés de Deus. Aleluia, Jesus. Mas ainda assim havia algo que ardia em seu coração. Ele tinha estado 40 dias com Deus, 40 noites com Deus. Mas no capítulo 33 há uma súplica de Moisés. Há algo que ele suplica. E qual é isso? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Há algo que arde no coração de Moisés. O que é isso? É ele dizendo para o próprio Deus: Senhor, rogo-te, mostra-me a tua glória. Nós vemos que grandes homens de Deus são formados em tempo no secreto. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, ter fome de Deus é um anseio de querer conhecer quem Ele é. Nós devemos fazer como Moisés. Devemos fazer como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, buscava o Senhor, e mesmo com um decreto proibindo que ele o buscasse, ele permaneceu buscando. Nós devemos buscar e orar como ele orou, dizendo: eu dirigi ao Senhor o meu rosto para o buscar com oração. Naquele momento ele confessa o seu pecado, confessa as suas misérias, e ele estava a sós com Deus. E que maior exemplo nós temos senão o próprio Jesus? Jesus, sendo 100% Deus, verdadeiramente Deus, enquanto homem, orou e esteve a sós com Deus. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. No versículo 16 de Lucas capítulo 5 é dito, porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Nós devemos estar a sós com Deus, devemos buscá-lo intensamente. Nossos corações devem arder mais do que todas as coisas. Nós devemos buscá-lo mais do que todas as coisas que há nessa terra. Devemos contemplar a sua face, a ponto de que a gente chegue na mesma conclusão que o salmista, quando ele disse no capítulo 16, no versículo 11: na presença do Senhor a plenitude de alegria. Ou como Paulo, que considerou tudo como esterco, porque havia considerado algo mais belo. Paulo viu algo e considerou tudo como perda, porque ele esteve a sós com Deus e teve um encontro com Ele. Meus amados irmãos, busca a Deus. Aleluia. Nós vemos que após Jacó ficar a sós, nós vemos que um homem lutava com ele.
a continuação do versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem. Como nós vimos, este homem não é um anjo qualquer, mas é o próprio Deus. O próprio Deus estava com ele. Mas algo que é interessante que a gente possa perceber aqui é que Jacó ele não atravessa o val do Jaboque sabendo que ali haveria um homem, não. Ele atravessa o val do Jaboque para estar a sós com Deus. Mas quem vai à presença do homem não é Jacó, mas é o homem que desce até a presença de Jacó. Não é Jacó que vai até Deus, mas é Deus quem toma a iniciativa. Não é o homem quem vai até Deus, mas é Deus quem nos buscou primeiro. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 11 diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por natureza nós não desejamos Deus, por natureza nós não queremos Deus, por natureza nós queremos as coisas que são da carne e do mundo, mas Cristo veio até nós, e Ele é quem veio até o nosso encontro. Deus é quem vê o pecador e estende a sua mão. Deus é quem vê aquele que está no lamaçal do pecado e o tira. Deus é quem vê o pecador que está morto em seus pecados e o dá vida. Nós vemos que é o Senhor quem vai ao encontro do homem. Nós vemos que é Ele quem vai ao encontro de Abraão, onde Ele aparece para Abraão dizendo, sai da tua terra e vai até uma terra que eu te mostrarei. Nós vemos que é o Senhor quem vai ao encontro de Moisés na sarça ardente e o chama Moisés, Moisés. Nós vemos que é o Senhor quem vai ao encontro de Gideão, é o Senhor quem vai ao encontro de Isaías, é o Senhor quem vai ao encontro de Salomão, é o Senhor quem vai ao encontro dos discípulos, é Ele quem vai ao encontro de Paulo, e é Ele quem veio ao nosso encontro, é Ele quem tomou a iniciativa. E se hoje estamos aqui, é porque Ele deu o primeiro passo e nos capacitou para que o buscássemos. E acima de tudo, se hoje estamos aqui, não é porque somos bons, mas é porque o Verbo se fez carne. E Ele não esteve e não mudou por um tempo com os homens, mas Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é o homem que dá o primeiro passo, mas é Deus. E então Ele nos transforma para que assim o busquemos. Após isso, nós vemos que é dito na sequência do versículo, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Nós vemos que Jacó, ele não fica por alguns minutos, ele não fica por alguns instantes na presença de Deus, mas ele fica até o amanhecer. É dito no início do texto que ele levantou-se naquela mesma noite, versículo 22. E quando vamos para o versículo 24, mostra que Jacó e o homem permanecem lutando até o amanhecer. Com isso podemos tirar outra lição. Devemos gastar tempo com Deus. Devemos estar por muito tempo diante da presença de Deus. Muitos de nós às vezes buscamos a Deus de manhã. Agradecemos e oramos, Senhor, obrigado pela noite. Depois oramos no almoço, Senhor, obrigado por esse alimento. Depois oramos no jantar, Senhor, obrigado novamente por esse alimento. Então dormimos e agradecemos, Senhor, obrigado por esse dia. E que o dia de amanhã seja abençoado. Mas quando nós vemos, nós não passamos tempo com Deus. Não gastamos tempo com o Senhor. Quanto tempo temos dedicado para Deus? Quanto tempo nós temos guardado para o Senhor? Nós temos gastado tempo com tantas outras coisas. Por vezes gastamos tempo com séries, com vídeos, com filmes, com jogos, com vídeos do Instagram, YouTube, TikTok. E então essas coisas se tornam mais atraentes do que as coisas que são eternas e imutáveis. Nós vemos que o passageiro se torna prioridade, e aquilo que é eterno é deixado de lado. E então quando chegamos ao final do dia, gastamos horas e horas no celular. E quando olhamos para as nossas Bíblias, elas permanecem da mesma forma que estava no início do dia, fechada. Meus queridos irmãos, grandes homens de Deus passavam horas orando. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós vemos que Davi orava 3 vezes ao dia, que ele diz no Salmo 55:17, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Nós vemos que João e Pedro, eles tinham
horas regulares de oração, como a gente vê no capítulo 3 de Atos, em que eles subiram para orar às 3 horas da tarde. Nós vemos que Tiago, o irmão de Jesus, era conhecido como alguém que orava, e era tão conhecido como alguém que orava, que a história diz que seus joelhos se assemelhavam a joelhos de camelos, de tanto tempo que ele orava. Acima de tudo, nós vemos que Jesus era um homem de oração. Nós vemos em Lucas capítulo 6, versículo 12, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Para decidir quem eram os discípulos que o acompanharia na caminhada, Jesus ele passou a noite inteira orando. Jesus, ele chama os seus discípulos para orar no Getsemane, e então, quando ele ora e volta, seus discípulos estão dormindo, e ele faz um questionamento a eles: nem numa hora pudeste vigiar, fazendo com que a gente entenda que 1 hora para Cristo talvez fosse pouco orando. E quanto tempo nós temos gastado em oração? Meus queridos irmãos, devemos gastar tempo diante de Deus. Nós devemos estar continuamente diante da presença de Deus. Nós devemos continuamente estar lá, estar de manhã, estar de tarde, estar de noite, até que Ele venha e até que nós possamos encontrá-lo e apalpá-lo e vê-lo com nossos olhos naquele grande dia. Cristo é quem disse: pedi, pedi e dar-se-vos buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vemos que devemos estar continuamente diante da presença de Deus. Glória a Deus. Durante o decorrer da luta, o homem ele viu que ele não prevalecia com Jacó. A gente vê que Deus ele percebe que Jacó não estava dando braço a torcer. E então o homem fere a coxa de Jacó. É dito, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Algo que é completamente negado. Se Jacó estava lutando com Deus, Deus poderia vencê-lo a qualquer momento. Mas Deus queria abençoar Jacó. Deus queria dar esta bênção a Jacó. Porém, Deus não pode abençoar plenamente um homem enquanto este homem não for vencido. Enquanto este homem não for tocado. Jacó já tinha grandes riquezas, já tinha uma grande quantidade de gado, tinha esposas, tinha servos, tinha servas, tinha filhos, tinha filha. Mas mesmo assim ele precisava ser trabalhado. Porque mais importante do que qualquer uma dessas coisas materiais que ele tinha, aquilo que ele mais precisava era daquilo que é espiritual. Deus toca na juntura da coxa de Jacó, e então Jacó é marcado. É impossível que alguém que tenha um encontro com Deus permaneça da mesma forma. É impossível que alguém que tenha um encontro com Deus continue da mesma forma. Nós podemos ver que se nós verdadeiramente pudermos conhecer ao Senhor, jamais andaremos da mesma maneira. Nós vemos Deus dizendo para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Nós vemos que Paulo, depois do encontro com Deus, o que ele diz? Ele diz que já estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não vivo eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Nós vemos que grandes homens de Deus foram transformados após ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, será que nós temos compreendido a realidade do que é ter um encontro com Deus? Amados, o horário já foi, e o horário já se passou, e eu estou no quarto ponto, tinham 8. Mas, meus amados, há algo que nós devemos fazer: buscar a Deus. Nós vemos um questionamento que o anjo, que Deus faz a Jacó: qual é teu nome? E nós vemos que Jacó, ele mostra quem verdadeiramente ele era. Jacó, como nós falamos, o significado de seu nome é o suplantador, o enganador, aquele a quem segura o calcanhar. A vida inteira de Jacó, ele mentiu, ele segurou o calcanhar de seu irmão ao nascer, mentiu para o seu próprio pai, ele lutou contra seu próprio tio Labão,
Mas diante de Deus ele não poderia mentir. Diante de Deus ele não poderia negar quem ele era. E Deus não pergunta para saber quem Jacó é, porque ele sabe quem Jacó é. Ele pergunta para quê? Ele pergunta para que Jacó então visse quem ele era. Jacó, qual o teu nome? Quem você é? Eu sou o suplantador, o enganador, aquele que segura um calcanhar. Meus queridos irmãos, qual o teu nome? E qual a tua história? Talvez você tenha sido alguém que, assim como Jacó, segurou o calcanhar do seu irmão, que não quer que seu irmão se saia bem. Talvez você tenha sido um enganador e tenha enganado, mentido a sua vida inteira. Talvez você tenha vivido uma vida promíscua. Talvez você tenha vivido uma vida completamente depravada. Mas Deus é um Deus que dá um novo nome ao homem. Jacó, qual o teu nome? E naquele momento Jacó, ele é completamente transformado. Nós vemos que diante de Deus é impossível mentir. Isaías tem um encontro com Deus e ele diz: ai de mim. Nós vemos Paulo tem um encontro com Deus e ele passa 3 dias orando, porque sabia quem Deus era. Nós vemos que o nome de Jacó é mudado. Ele se chama Israel, aquele que lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Nós vemos que Jacó, ele não vence de forma física, mas ele vence porque permaneceu e porque segurou em Deus até que Deus o abençoasse. Deus é um Deus que dá novos nomes. Quando Deus dá um novo nome a alguém, Ele está querendo dar um novo começo. Ele fez o mesmo com Pedro. Seu nome é Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Meu querido irmão, quando estamos em Cristo, há uma nova vida, há um novo começo, há uma nova história, há algo novo. Quando temos um encontro com Deus, somos completamente transformados. Jacó, ele jamais seria a mesma pessoa. Por quê? Porque ele havia visto Deus. E ele chega a essa conclusão. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Há algo que devemos pedir a Deus, e qual é? Senhor, leve-nos a Peniel. Senhor, leve-nos a Peniel. Devemos conhecer o Senhor assim como já o conheceu, e disse: após conhecê-lo, como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo nos meus olhos. Aquilo que a nossa geração precisa não é de entretenimento para atrair mais almas, mas aquilo que precisamos é da presença. Aquilo que precisamos é de pessoas que tiveram encontros com Deus. E quando as pessoas olharem para você, elas verão que não és mais Jacó, mas agora é Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aleluia. Jacó está voltando do Val do Jaboque. Prometo estar terminando. Nós vemos que Jacó, ele vai até o Val do Jaboque e ele está mancando. Alguém poderia vir e falar: quem é aquele que está vindo, que está mancando? Quem é aquele que está ali se aproximando? E então poderiam dizer: aquele ali é Jacó. Mas então Jacó dissesse: não me chamo mais Jacó, mas agora sou Israel. Quando Deus, ele age em nossas vidas, as pessoas veem as diferenças. As pessoas olham para nós e elas não veem mais a nós, mas veem a Cristo. Aquilo que nós devemos fazer é andar com Deus. E quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas vejam que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, leve-nos a Peniel. Israel agora, e enfim, conhece a Deus. Israel, ele sabe quem é o Senhor. Jacó agora não conhece mais a Deus como o Deus de Abraão, o seu avô. Ele não conhece mais como o Deus de Isaac, o seu pai. Mas quando nós vamos para o capítulo 33, no versículo 20, nós vemos que ele levanta um altar. E o nome deste altar é Eu Elohim Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Aquele não era mais o mesmo Jacó. Ele conhecia a Deus e ele sabia quem o Senhor é. E alguém que é impactado pela presença de Deus, ele é conhecido como alguém que serviu ao Senhor constantemente. É dito no Salmo 46:7: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó. Salmo 72:18: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Mas não foi apenas os homens que sabiam do seu relacionamento com Deus.
Por quê? Porque o próprio Deus revela que Ele era o Senhor de Jacó, diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, dizendo: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus conhecia a Jacó e Jacó conhecia Deus. Jacó sabia quem Deus era. E por fim, aquele que tem um encontro com Deus leva os outros também para se aproximar do Senhor. A gente vê no capítulo 35, versículo 2 e 3, Jacó dizendo para toda a sua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-os, mudai vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel, a casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tem andado. Jacó teve um encontro com Deus e levou outros também a se aproximarem e saber quem o Senhor é. Alguém que teve um encontro com Deus jamais será a mesma pessoa. Meu querido irmão, a pergunta que eu te faço hoje não é se você teve um encontro com Deus, não é isso. Mas o que eu te pergunto é: que outra coisa poderíamos fazer se não buscar a Deus? Que outra coisa temos para fazer além de buscar a Deus? Buscar a Deus é tudo que nós precisamos. Buscar a Deus é aquilo que nós devemos fazer. Nós não adoramos um Deus longe, que nós não conhecemos, mas adoramos um Deus que nós conhecemos e que nos conhece, e um Deus que enviou o próprio Filho, e este Filho é a imagem do Deus invisível, e que fez com que Deus pudesse ser conhecido. Obviamente, Jacó não viu toda a glória de Deus, porque aquele que vê a face de Deus certamente morrerá. Mas nós vemos que, por meio de Cristo, nós vemos quem é o Pai, porque Ele revela quem é o Pai, e aquele que vê ao Filho vê ao Pai. Meus queridos irmãos, assim como Jacó esteve a sós, esteja a sós com Deus. Meu querido irmão, assim como Jacó esteve com um homem veio e esteve conosco. Deus veio ao nosso encontro. Meus queridos irmãos, nós devemos gastar tempo como Jacó e estar do anoitecer até ao amanhecer diante da presença. Meus queridos irmãos, Jacó foi tocado, ele foi ferido por Deus, e o Senhor é aquele que tem a espada mais penetrante, que tem a palavra que é mais afiada do que uma espada penetrante de 2 gumes. Deus, ele pergunta a Jacó qual era seu nome. E da mesma forma, Jesus, o Deus da história, o Deus encarnado, Ele deu um novo nome aos homens, nos deu uma nova história, e chegará o dia que se cumprirá aquilo que é dito em Apocalipse 3,17, 2,17: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Meus queridos irmãos, depois daquele dia, Jacó jamais foi o mesmo, porque ele teve um encontro com Deus, e aquilo que nós precisamos é lembrar daquilo que Cristo disse: esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, por único só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus queridos irmãos, prossigamos e avancemos em conhecer a Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Me perdoe por passar tempo. Meus queridos, busquem a presença de Deus. Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa. Glória a Deus. Oh, bendito Jesus. É o que nós precisamos dia após dia. Conhecer e prosseguir em conhecer. Deus abençoe Gustavo por essa palavra poderosa. Esse relógio é nosso inimigo. Ficaria mais tempo aqui ouvindo uma bênção essa palavra. Glória a Deus por sua vida. Deus continue abençoando o seu ministério. Culto abençoado dos adolescentes. Agradeço ao pastor Paulo Vitor, o Cole também pela direção desse trabalho. Todos os adolescentes, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu e o Gustavo, foi assim, né, Gustavo?
abençoa nesses cultos assim de adolescentes, a igreja que nós passamos, e o Gustavo ainda está lá, promovia muitos cultos assim, desde crianças, adolescentes e jovens, e era assim que a gente se desenvolvia no ministério. Então eu creio que esses adolescentes não será apenas o futuro, mas é o hoje da nossa vida. Já estão pregando, já estão louvando, e o Senhor Deus há de usar poderosamente ainda cada um dos adolescentes. Quero ver o Davi trazendo a palavra, já faz teologia, né? Daqui a pouco já está pregando. Rafael, bora. As meninas aí são todas uma bênção, louvor, palavra também, que Deus continue abençoando. Deus abençoe a igreja e também os irmãos que estiveram aqui conosco. Geralmente é trabalho de adolescentes, vão ficar em casa, vão descansar. Mas os irmãos estiveram aqui, apoiando esse trabalho e ajudando em oração. Que Deus abençoe e recompense a cada um. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos uma vez mais. O Senhor falou poderosamente conosco esta noite, através da sua santa e poderosa palavra. Quão bom é, Senhor, sair daqui alimentado, cheio da tua palavra. E nós, Senhor Jesus, com desejo estamos de te conhecer mais e mais, Senhor. Por mais que nós já temos um tempo, ó Pai, eu sei que ainda mais para conhecer em Ti, Senhor, porque é muito profundo, ó Pai, o Senhor é tão grande, há uma imensidão em Ti, Senhor, que nós ainda não conhecemos por completo e jamais vamos o conhecer, ó Pai, mas nós queremos, Senhor, buscar a Ti, conhecer face a face, no íntimo, no profundo, Senhor. Revela o que está oculto e escondido, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor Jesus, força, ânimo, Senhor, para buscar a face do Senhor nosso Deus. Nos dê, Senhor Jesus, vontade, ousadia, intrepidez para entrar no novo e vivo caminho e buscar aquele que é digno de toda honra e louvor. Pai, nós te damos graça pela vida do Gustavo, Senhor, que ministrou essa palavra poderosa. Continue abençoando a sua vida e o seu ministério, ó Pai, que seja um ministério frutífero para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Cada um dos meus irmãos que aqui estão, que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um, ó Pai. Abençoe o lar, abençoe a casa, abençoe a família, abençoe os negócios, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz, que venhamos deitar e repousar com segurança, mas também ter uma noite, Senhor, de comunhão contigo, de intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos em paz ao nosso lar. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Vá em paz em nome de Jesus. Levante as mãos, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite todos os dias na minha e na sua vida. Quem crê recebe diz amém. Amém. Deus te abençoe. Está encerrado. Vai em paz em nome de Jesus. Gravação.